Agora sim, meu povo, em definitivo, né? Compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém. Então, assim, como eu disse para vocês, o Senhor está fazendo muitas coisas, né? E quem são aqueles que entrarão no que Deus está fazendo? Quem são aqueles que entrarão no novo do Senhor? Amém? Porque tudo que Deus está fazendo na nossa vida é algo novo. Tudo que Deus está fazendo em nós é algo novo. Principalmente se você está orando em línguas. Se você está orando em línguas, Deus sempre vai fazer algo novo dentro de você. Às vezes esse algo novo pode chocar um pouquinho as pessoas, tá? Não pense que o novo de Deus para você e para mim sempre será aceito pelas pessoas de forma normal, forma comum, né? Às vezes Deus nos manda fazer algumas coisas que vão chocar as pessoas. Às vezes Deus fala coisas conosco que vai confrontar a realidade das pessoas. E daí? Né? E daí, se Deus falar algo com a gente que escandaliza as pessoas? O que importa é que o Evangelho seja pregado e que o Evangelho seja vivido. Porque se nós nos preocuparmos em não escandalizarmos as pessoas, nós não vamos pregar e nós não vamos viver o Evangelho. Porque são duas coisas importantes do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado e o Evangelho precisa ser vivido. Amém? Jean, se eu prego o Evangelho, então você precisa começar também a viver o Evangelho. Na verdade, antes de pregar, nós precisamos viver. Amém? Jean, se eu já vivo o Evangelho, então agora você precisa começar a pregar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, né? E pregai o Evangelho. E faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus sempre deixou a condição para a gente de pregar o Evangelho e de fazer discípulos, né? O que são discípulos? São pessoas que imitam a sua vida. São pessoas que imitam o estilo de vida que você desenvolveu. Amém? Então Jesus disse, vão por todo mundo, pregam o Evangelho e façam discípulos. Eu creio que hoje em dia o mais difícil para a gente não é só pregar o Evangelho. Eu creio que o mais difícil para a gente que vive no Brasil é fazer discípulos. Por quê? Porque para fazer discípulos, nós precisamos de ter pessoas que nos ouçam. Para fazer discípulo, nós precisamos de ter pessoas que imitam uma conduta de vida que nós temos. Então nós temos uma vida, nós temos uma conduta e os discípulos, eles simplesmente imitam aquela conduta que nós temos. Os discípulos simplesmente, eles imitam aquele estilo de vida que nós temos. Então, eu estava até assistindo uma série bíblica onde Jesus é chamado de professor e os seus discípulos são chamados de alunos. Então é mais ou menos isso nos nossos dias. Jesus era o professor e os discípulos eram os alunos. Mas os alunos de Jesus, eles não só ouvem a mensagem de Cristo, eles também andam nas mensagens de Cristo. Os alunos, os discípulos de Jesus, eles precisam andar nas mesmas pisadas que Jesus disse. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então as pisaduras de Jesus, os passos de Jesus, as caminhadas, andar no que Jesus andava, agir como Jesus agia, vai nos trazer cura.
Então nós vamos perceber que à medida que nós nos tornamos pessoas que perdoam, que à medida que nós nos tornamos pessoas que dão outra face, que à medida que nós nos tornamos pessoas que ofertam na obra de Deus, à medida que nós nos tornamos pessoas que desejam desfrutar de um caráter comum de Jesus, que oram, que jejuam, pessoas que buscam a Deus de forma diferenciada, nós vamos sendo curados por dentro. Amém? Então o que Deus tem pra gente? Deus tem pra gente cura. Deus tem pra gente um sará interior. Não é? Então a gente pode ver, meninos, que o que acontece? Em toda a leitura bíblica do Antigo Testamento, eu acabei de finalizar o Antigo Testamento bíblico e eu tô lendo a Bíblia mais uma vez esse ano e fica claro o plano de Deus para a gente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em vários livros, em várias seções, e fica claro que o plano de Deus para a gente sempre foi que nós obedecêssemos a sua palavra, que nós vivêssemos a sua palavra. Desde o Jardim do Éden, Deus está tentando restaurar a obediência à sua palavra. Deus deu a lei para o povo de Israel, mas o povo de Israel não conseguiu andar na lei. Nem Moisés herdou a terra prometida. O Senhor entregou reis para o povo, mas os reis se corromperam e se tornaram idólatras. Os profetas profetizavam para o povo e o povo não ouvia. O povo não se rendia às profecias, até que o povo de Israel foi entregue. Até que o povo de Israel foi entregue para ser escravo. E nessa entrega para ser escravo, o povo de Israel quase deixou de existir. Se não fosse a misericórdia do Senhor para salvar o povo, se não fosse a misericórdia do Senhor para deixar alguns remanescentes ali em Israel, provavelmente Israel não existiria mais. Os assírios sequestraram o povo, invadiram a terra. Os caldeus, os babilônios, invadiram a terra de Judá. E esse povo tomou pessoas cativas do seu reino. E tem um jovem muito conhecido da palavra, um jovem chamado Daniel, que ele é tomado cativo pelo Império Babilônico. E quando ele chega em Babilônia, o rei oferece um banquete para ele. Mas provavelmente naquele banquete tinha manjares que ele não comia, que ele nunca comeu a sua vida toda. E o rei estava preparando esses meninos, Daniel e os seus amigos, para serem pessoas de alta posição no reino babilônico. Mas Daniel olha para aquela comida e a Bíblia diz que ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. E o rei fala assim, olha, o eunuco que estava preparando Daniel ali, fala, olha, se o rei souber que você está jejuando e o seu rosto ficar pior do que o rosto dos seus amigos, ele vai me matar. Porque o rei está preparando vocês para apresentar vocês ali. E se eu não der comida a vocês, os seus rostos serão piores do que os dos outros. Mas Daniel falou, faz um teste de 10 dias. Vamos ver se os nossos rostos ficarão piores. Não, e a Bíblia diz que não ficou. Daniel comeu só legumes e a Bíblia diz que o rosto dele ficou melhor do que o rosto daqueles outras pessoas. Então Daniel decidiu, a primeira coisa que Daniel fez, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Então a gente vê um posicionamento firme de Daniel. A gente vê um posicionamento que não se corrompe. E ali Daniel é usado grandemente no Império Babilônico. O rei Nabucodonosor tem um sonho, ele interpreta o sonho que nem os magos conseguiram interpretar, e o rei coloca ele em uma posição elevada
ali no Império Babilônico. Ele vai ganhando posições. E o engraçado é que os reis passam vários reis pela Babilônia, mas Daniel fica. Passam vários reis pela Babilônia, mas Daniel sempre está naquela posição de destaque dentro do reino. E teve um momento que tentaram tirar Daniel do lugar de oração. Eles estavam tentando pegar Daniel de alguma forma. E eles não conseguiram. Então eles pensaram assim: se a gente mexer na lei do seu Deus, se a gente tocar nas questões relacionadas ao seu Deus, ele vai perecer. Ele vai infringir e vai desobedecer o rei. E eles levantam um decreto que aquele que não adorasse o rei durante aquele tempo seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele entendia que a sua salvação não vinha dos homens, a sua salvação não vinha do rei, a sua salvação não vinha da posição que ele tinha galgado naquele império, a sua salvação não vinha do Senhor. Ele orava 3 vezes por dia, e do mesmo jeito que ele orava, ele continuou orando. E a Bíblia diz que ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não comeram Daniel. E depois os seus inimigos foram jogados na cova dos leões no lugar dele. O rei viu que Deus havia fechado a boca dos leões. O rei viu que Deus havia fechado a boca dos leões e jogou aqueles que mandaram Daniel ser jogado na cova dele. E os leões não esperaram nem eles caírem no chão e comeram a carne dos seus inimigos e da sua família. Então não era um problema de fome dos leões. Era um Deus que fechou a boca dos leões. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que abre o Mar Vermelho. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que faz cair fogo do céu. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que fecha a boca dos leões. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que abre o rio. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que faz cair chuva de pedra, que faz cair neve, que faz cair granizo, que faz gafanhoto destruir as plantações dos egípcios. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que guerreava por Israel. Um Deus que lutava pelo seu povo. Um Deus que intervia com milagres, que intervia com maravilhas, que intervia com poder sobre o seu povo. O Deus do Antigo Testamento parece ser diferente do Deus do Novo Testamento, mas apenas parece. É porque os milagres que foram feitos na antiga aliança agora são milagres que Deus faz dentro da gente. Então Moisés abriu o Mar Vermelho. Agora Deus quer abrir o Mar Vermelho dentro de você. Josué fez o sol parar para que ele conseguisse vencer a batalha. Agora Deus quer fazer o sol parar para que você vença as batalhas da sua vida. Elias fez fogo descer do céu. Agora Deus quer fazer fogo descer do céu sobre a sua vida. Deus quer te consumir por dentro, transformar a sua natureza, te encher de fogo por dentro. Então tudo que Deus fez no Antigo Testamento por fora, não é que Ele não possa mais fazer por fora, é que agora Ele quer fazer dentro de você e de mim. O ministério do Espírito Santo agora é o ministério interior. O ministério do Espírito Santo agora é o ministério interior, de transformações interiores, de mudanças interiores. Então, se você não está disposto a mudar interiormente, não ore em línguas. Se você não está disposto a ser mudado por dentro, não ore no Espírito Santo. Se você não está disposto a matar a sua carne, por favor, não jejue. Aliás, se você não quer ser transformado, não ande com Deus.
Que o caminhar com Cristo é um caminhar de transformação. O caminhar com Cristo é um caminhar de mudança. Se você lê a palavra vai te mudar. Se você jejuar, o jejum vai matar a sua carne. Se você orar em línguas, Deus vai te dar revelação. Se você fizer qualquer prática espiritual, se você ofertar as suas ofertas abrirão o mundo espiritual nas suas finanças, na sua direção. Toda prática espiritual, ela tem um resultado. Toda prática espiritual, ela traz um benefício espiritual para você. Toda prática. A oração em línguas é uma prática espiritual, ela traz um benefício. O jejum é uma prática espiritual, ele traz um benefício. A confissão da palavra é uma prática espiritual e tem benefícios. Ofertar no reino de Deus é uma prática espiritual e tem benefícios. As práticas espirituais, elas têm benefícios para a nossa vida. Mas nós não podemos nos tornar preguiçosos em praticar, omissos em praticar, remissos em praticar. Porque a prática que eu pratico é a mudança que eu terei. Então, por exemplo, se eu nunca oferto no reino de Deus, por que eu estou querendo mudança nas minhas finanças? Se eu nunca jejuo, como que eu posso esperar que a minha carne seja mortificada? Se eu não oro em línguas, como que eu vou desfrutar de mais revelação do Senhor? Então o evangelho que eu trago para vocês, o evangelho bíblico, é um evangelho de práticas que transformam. Não pense que eu vou abrir essa live, que eu vou pregar em algum lugar, que eu vou trazer uma mensagem que vai te deixar apenas no lugar de ouvinte. O lugar de ouvinte não é um lugar de mudança. O lugar de ouvinte é um lugar de conhecimento que eu recebo, de entendimento que eu recebo, mas que eu não sou transformado. Então eu posso ser alguém cheio de conhecimento, mas que vive pouco o evangelho. Ou eu posso ser alguém de muito conhecimento espiritual, que consegue viver o evangelho na sua plenitude. Qual é a diferença do conhecimento teológico para o conhecimento espiritual? Qual é a diferença do conhecimento bíblico para o conhecimento revelado? Porque o conhecimento bíblico, ele enche o seu entendimento. O conhecimento revelado, ele te leva a viver aquele entendimento que você tem. O conhecimento bíblico, ele é poderoso. Eu quero muito ter conhecimento bíblico, eu busco conhecimento bíblico, eu quero me aprofundar nas Escrituras. Mas o maior conhecimento, o conhecimento que é mais poderoso na nossa vida, que é mais ativo na nossa vida, que nos traz mais transformação, é o conhecimento de Cristo no nosso interior, revelado pelo Espírito Santo. Quando Cristo é revelado pelo Espírito Santo no nosso interior, ele nos transforma automaticamente. Eu posso falar para vocês de várias experiências que eu já tive com o Espírito Santo, onde ele me revelou facetas de Jesus. Partes de Jesus, do seu caráter, que ele queria transformar em mim. Logo no começo da caminhada, quando eu comecei a orar em línguas, foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez, foi me revelar facetas de Jesus. Eu lembro quando Deus me revelou que Jesus era doce. Eu vi a doçura de Jesus. E aquelas facetas de Jesus que ele me revelou, elas eram transmitidas para mim. E eu me tornava alguém assim. Então o conhecimento da palavra, ele transforma você de forma tremenda. Mas o conhecimento revelado, ele te faz comer o pão da palavra. A Bíblia diz que Deus apareceu para Ezequiel e colocou um rolo na boca de Ezequiel.
Quando Ezequiel comeu aquele rolo, a Bíblia diz que era doce na boca de Ezequiel, mas que era amargo no seu ventre. Então existem comidas espirituais que nós comemos que serão doces na nossa boca, mas serão amargos no nosso ventre. O que significa isso? Amargo no nosso ventre significa que na hora de colocar em prática aquilo, a gente precisa deixar algumas coisas de fora. Quando você recebe uma palavra dessa, eu falo para você, você precisa jejuar. É lindo, é maravilhoso. O jejum vai matar minha carne, o jejum vai fazer eu pecar menos, o jejum vai me tornar mais íntimo de Deus, mais sensível à voz do Senhor. Mas começa a jejuar para você ver. Você não vai se tornar amargo no seu ventre. Começa a jejuar para você ver. Se você não verá, né, os embates, os ataques do diabo. Eu falo para você orar em línguas, e é lindo orar em línguas. Ora em línguas 8 horas por dia, e você vai. Começa a orar em línguas para você ver. A guerra que vai ser na sua carne. A guerra que vai ser para você poder praticar essa ferramenta. Eu lembro que no começo da minha caminhada de oração em línguas eu nem dormia direito. Tamanho eram as batalhas, tamanho eram as guerras, tamanho eram as questões que iam sendo levantadas. Já tive vezes de ficar... O emocional está tão abalado por causa da guerra espiritual que desenvolvi no meu físico. Mas e daí? Eu não parei de orar em línguas. Mas quando o Senhor me revelou a oração em línguas, foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu não contava com as batalhas que viriam depois de receber aquelas ferramentas. Então você começa a ofertar no reino de Deus. Deus te fala sobre oferta, Deus te fala para entregar o seu pão, que Ele vai multiplicar. E você começa a ofertar, é lindo, é maravilhoso. Mas e as batalhas espirituais que vêm? E o diabo quando ataca algo na sua vida, para você não ofertar mais? Aí você pensa, estou ofertando, não está adiantando. Toda prática espiritual que nós entramos, irmãos, nós precisamos entender que nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. Se você entrar no jejum e não ver nada, continue. Se você entrar na oração em línguas e não ver nada, continue. Se você começar a ofertar e não ver nada, continue. Por quê? Porque importa obedecer os princípios da palavra. Todos os princípios da palavra são espirituais e transformam a sua vida, a minha vida e a vida de qualquer um que praticar. Tiago diz que a fé sem obras ela é completamente morta. Então não é só ter fé, é também ter a obra. Qual é a obra? É a prática. Eu preciso ter uma prática de fé, uma prática espiritual que vai me dar um resultado espiritual. Eu poderia muito buscar uma prosperidade financeira que não fosse espiritual. Eu poderia muito buscar um ministério que não fosse espiritual. Eu poderia muito buscar algo para a minha vida que não fosse espiritual, mas eu decidi que eu quero buscar as coisas que vêm do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que as coisas que vêm do Espírito de Deus são loucuras. Imagina você crer numa loucura. Imagina você obedecer uma loucura. Imagina você andar nas coisas que escandalizam os homens. A Bíblia diz: 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, não considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos de nobre nascimento, muitos poderosos, muitos sábios segundo a carne. Versículo 27, 1 Coríntios 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para ninguém se glorie na presença de Deus. Então, você quer andar com Deus? Qual é a loucura que você está fazendo? Você quer andar com Deus? Qual é a coisa que escandaliza o que você está fazendo? A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os gentios. Então, se o mundo me vê e me acha muito sábio ainda, algo está errado. As pessoas deviam olhar para você e pensar, ele é louco. Não é normal fazer o que ele faz. Por quê? Porque o Evangelho é loucura. Os gregos pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Você crê em algo que é escandaloso e algo que é louco e ainda quer ser entendido. Você crê num Cristo que é escândalo e é loucura e ainda quer ser entendido pelas pessoas. E a Bíblia diz assim, que as coisas de Deus, se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, para ela as coisas de Deus são loucura. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, que a pessoa natural não aceita as coisas de Deus porque são loucuras. E ela não pode entender porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Então, às vezes você vai falar de coisas espirituais para as pessoas, elas te acham doido porque elas não podem entender. Essas coisas são discernidas no Espírito. Não tente ser entendido. Chorebada sobre não tente ser entendido, senão você vai ficar para trás. Se você tentar ser entendido pelas pessoas, pelo mundo, você vai ficar para trás. Que Deus pega algo da sua geração, Deus pega algo da sua atmosfera espiritual e traz para a sua geração. E como é que você quer que as pessoas entendam? Elas não vão te entender. Mas elas terão que ver os frutos na sua vida. Amém? Então o que eu quero dizer para você hoje? Para de tentar ser entendido pelas pessoas. Se você orar muito em línguas, Deus começa a te revelar segredos. Deus começa a te revelar mistérios. E a Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, as pessoas acham que a gente está doido. Aliás,
quantos de nós já não pensou que os crentes estavam doidos quando estavam orando em línguas? Deixa eu te falar, você que está orando em línguas aí muito, você não está ficando mais doido, você está ficando mais sábio. Porque quanto mais você ora em mistérios, mais você ora os mistérios de Deus, mais Deus te revela a sabedoria dele para a sua vida. Mais Deus te revela os mistérios que Ele tem para a sua vida. O que são mistérios? Coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, mas Deus nos revelou. Então Deus começa a te revelar os mistérios dele. Você começa a entender o mundo espiritual de uma forma diferente, fica mais sábio. Às vezes as pessoas vão achar que você está mais doido, mas aos olhos de Deus você está mais sábio. Amém? Mas quem serão os corajosos que vão conseguir entrar em Deus? Quem serão os corajosos que vão entrar em Deus como nunca? Vão parar de estar contentes com apenas ir a um culto, mas começarão a estar contentes em desfrutar da palavra de Deus exercida, praticada. Princípios vivos e não doutrinas mortas. Que o que mais tem por aí hoje em dia são doutrinas mortas, doutrinas que te prendem, doutrinas que falam para você fazer ou não fazer. Faz isso ou faça aquilo. Doutrinas mortas que não trazem vida para você, que não te transformam. Mas o que Deus quer de você não é que você faça isso ou faça aquilo, é que você pratique a palavra de Deus, apenas a palavra de Deus. E o que Ele fala com você no seu dia. As doutrinas, elas te prendem. A palavra de Deus, ela te liberta. Porque muitos cristãos ainda estão presos, porque eles estão obedecendo uma doutrina de homens, mas ainda não chegaram no ponto que estão obedecendo a palavra de Deus. E é só a palavra de Deus que traz liberdade. Doutrinas de homens traz prisão. Paulo diz em Efésios, ele fala assim: Deus constituiu para vocês, no corpo de Cristo, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra de Deus. Aí ele fala assim no final do versículo: para que não sejamos mais como meninos, levados de um vento para o outro, de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Quando você é criança, você acredita em qualquer coisa. Eu só posso usar calça. Você acredita. Eu orar em línguas. Você não pode orar em línguas. Você acredita nessas coisas. Os dons espirituais acabaram. Você acredita. Por quê? Porque você ainda é menino. Mas quando você se torna maduro, você começa a usufruir da palavra. Você começa a saber o que está na Bíblia ali. O que tem na palavra ali para mim. E você começa a beber. Desfrutar da palavra genuína. Tudo que eu tenho, irmãos, para dar para vocês aqui é palavra. Se eu der algo para vocês que está fora da palavra, o Senhor me cobra. Porque a Bíblia diz: não serão muitos de vós mestres, sabendo que vocês serão julgados com maior rigor. Porque o mestre, porque aquele que ensina é julgado com maior rigor. Imagina se eu falo aqui que você não pode orar em línguas. Imagina se eu falo aqui que Paulo proibiu a oração em línguas para você. Jesus falou que todo crente vai falar em línguas. E eu falo que você não pode orar em línguas. Imagina se eu derramo uma doutrina falsa sobre a sua vida. Eu anulo. Eu posso influenciar você a certo ponto que você não vai mais querer algo genuíno da palavra para a sua vida. Está entendendo a importância dos mestres para o corpo de Cristo? Está entendendo como uma doutrina pode destruir a vida de pessoas no corpo de Cristo? A Bíblia chama as doutrinas falsas de doutrinas de demônios. Cuidado! Existem doutrinas falsas no pentecostalismo, existem doutrinas falsas no tradicionalismo, existem doutrinas falsas por aí.
Que, irmãos, nós precisamos voltar ao Evangelho de fato. Eu não quero que falar mal de nenhuma igreja, mas eu quero dizer para você, se apegue à palavra e apenas à palavra pura e verdadeira de Cristo. Se apegue apenas ao leite genuíno, à palavra limpa de Deus, a água limpa da palavra. Deixa eu te perguntar, se você for tomar uma garrafinha de água mineral, e a pessoa falar assim, tem 99% de água mineral e tem 1% de esgoto, você tomaria aquela água? Você tomaria esse 1% de esgoto? Eu não tomaria, você não tomaria, eu tenho certeza. Então o que Deus faz conosco quando nós oramos em línguas? Ele tira esse 1% de esgoto, que são as falsas doutrinas. Irmãos, existem doutrinas que eu acreditava, que quando eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo expôs elas de tal forma que eu não conseguia mais acreditar naquilo. Então a oração em línguas tem uma unção tão forte contra o engano na nossa vida, que se você orar muito em línguas, qualquer esgoto que está impedindo você de receber a palavra limpa de Deus vai ter que sair. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar preso por doutrinas, porque as doutrinas enganosas, os ensinos de demônios que a Bíblia diz, elas nos prendem e nos tiram da vida de Deus. Eu quero a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me cura, a palavra de Deus me liberta, a palavra de Deus me enche, a palavra de Deus me transforma, a palavra de Deus me faz uma criatura como Cristo na terra, me faz trabalhar como Cristo, pregar como Cristo, viver como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, porque Ele é a palavra. A Bíblia diz que no princípio Ele era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez, a palavra estava com Deus, no princípio. Então o que Jesus é? Jesus é a palavra. O que Jesus é? Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu te dou uma palavra aqui, quando você lê a sua Bíblia, você não está só bebendo de um entendimento intelectual. Você está bebendo do próprio Cristo. E o próprio Cristo vai entrando no seu interior. O próprio Cristo vai te transformando. O próprio Cristo vai te enchendo, te tornando alguém diferente. O próprio Cristo vai te tornando alguém diferente. Quer ser alguém diferente mesmo? Ore em línguas. Quer ser alguém diferente mesmo? Se enche da palavra. Oração em línguas e palavra. Oração em línguas e palavra. Oração em línguas e palavra. Sua mente começa a voar no Espírito. As revelações começam a vir. Vigor. Você recebe força para poder caminhar. Às vezes você está sem força para caminhar. Vai para a palavra. Se enche da palavra. Você vai ganhar força para caminhar. A Bíblia diz que Elias foi sustentado com uma comida do céu por corvos. Ele comeu aquela comida e andou 40 dias só com a força daquela comida. Meu Deus, eu sou grato por essa live, Senhor. Deus já falou muito comigo aqui. Eu sou grato por essa live. Amém? Quero agradecer você que esteve aqui. Francisca, Nath, muito obrigado pela presença. Deus abençoe vocês. Eu já estou... Para mim, Deus já falou que eu queria falar comigo aqui. Eu espero que tenha falado com vocês também. Amém?
Compartilha essa live com mais pessoas, eu vou deixar salvo aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Deus abençoe. Semana que vem tem mais, tá? Sexta-feira. Jones, por que você já tá parando a live? Porque eu já tô cheio aqui. Um evangelho de prática, irmãos. É o que a gente precisa. Você que não ora em línguas, começa a orar em línguas aí. Koribatoshi. Robedekotoribatakitorobedeci cantare. Surubedekiribidiribidiribidiribidiribidarabarashia cantarabedekatai. Rabadabarabarabarabarabarabarabarashia cantarabedekiribid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 iri
About the cat body plot sab the okatori be the cat pichar cat go into the cat. Amém? Deus abençoe, gente. Valeu.